Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, está no ar mais um Sala de Imprensa, sempre trazendo assuntos instigantes do mundo da comunicação para você. Hoje nós vamos falar de cobertura jornalística, mas não é qualquer cobertura jornalística. Vamos falar de cobertura de feminicídio, que é um assunto que é extremamente sensível para a nossa sociedade, mas que nem sempre é trazido para a população de uma forma ética, responsável e principalmente respeitosa com a vítima. Foi a insatisfação com a abordagem jornalística desses casos que levou um grupo de 7 mulheres e um homem, todos membros da direção e do Conselho da Associação Baiana de Imprensa, a elaborar o protocolo antifeminicídio, um guia de boas práticas para a cobertura jornalística. O protocolo foi lançado no dia 30 de abril e traz diversas orientações para que os profissionais da imprensa façam uma cobertura socialmente útil dos casos. E para falar sobre o protocolo e sobre as coberturas de feminicídio na Bahia, eu convidei uma das integrantes desse grupo, que é Sueli Temporal, que é diretora da ATCOM, Comunicação Corporativa, e segunda vice-presidente da Associação Baiana de Imprensa. Sueli, seja muito bem-vinda, que bom poder recebê-la aqui para a gente comentar sobre esse tema que é muito importante, principalmente para nós mulheres. Muito obrigada, o prazer é todo meu, estou muito contente de estar aqui e poder esclarecer os ouvintes e os telespectadores da TV Câmara sobre esse assunto que é tão importante. Sim, é demais. Sueli, eu imagino que assim, se vocês se mobilizaram para fazer um protocolo de cobertura, é porque vocês devem ter visto muita aberração aí nessas coberturas, né, aqui na Bahia. Fala um pouquinho sobre os maiores problemas que vocês encontram nas coberturas de feminicídio aqui no jornalismo. Na verdade, esse material ele foi inspirado em outros materiais já existentes de alguns veículos, como por exemplo o UOL, a Folha e outros veículos que já têm os seus manuais de cobertura jornalística para temas específicos, e em particular esse, que vem aumentando muito na nossa sociedade. Na verdade, não existem aberrações. O que existe, na verdade, é um aumento grande do número de feminicídios que vem assustando a nossa sociedade, que é em decorrência do machismo estrutural que existe em toda a sociedade brasileira e baiana. Então, a partir dessa constatação, essa é uma prestação de serviços da ABI para os jornalistas, para os veículos de comunicação que queiram fazer, como você disse no início, uma cobertura mais responsável e ética e mais acolhedora do feminicídio, para que esse tipo de crime e a notícia desse crime não venha a revitimizar a própria vítima. Porque, na maioria das vezes, quando você narra um crime desse, você acaba repetindo modelos machistas da sociedade que colocam a vítima como culpada da sua própria morte. Por exemplo, ela usava saia curta, ou ela foi vítima porque ela estava provocando, era uma atitude de provocação, né? Ela traiu o marido. Então, assim, a traição, ela é motivo para o final de uma relação, para o final de um casamento, não para matar uma pessoa. Então, assim, as narrativas desses crimes não podem continuar justificando os crimes, culpabilizando a vítima. Sim, sim. E é isso que vocês perceberam, né? Que acontece muito aqui e acho que em todo o Brasil também, né? Exatamente. E como é que a gente pode acessar? Vamos trazer essa informação logo no início para quem está nos assistindo, tiver interesse, né? Como é que a gente pode acessar esse protocolo? Onde é que ele está disponível? Então, o protocolo, ele está disponível no formato digital, através do site da ABI, que pode ser baixado no site da ABI. É abibahia.org.br, né? Então, assim, vocês podem acessar, qualquer pessoa pode acessar, é gratuito, né? Não só os jornalistas podem acessar, mas também qualquer pessoa pode acessar, porque a gente acha que, embora seja um documento direcionado a quem faz a cobertura, ele pode também ser útil para aquelas pessoas que querem entender melhor de como pode ser feita a cobertura de uma forma mais bacana, de uma forma mais correta. Porque hoje a maioria dos veículos ele tem formato digital e a pessoa que lê, o ouvinte ou o telespectador, ou no caso da internet, no caso do YouTube, né, ela pode comentar. Sim. Em cima da reportagem, ou seja, ela interage com a reportagem. Então, às vezes, o comentário também é
desabonador à vítima. Também coloca em dúvida o comportamento da vítima, como se o comportamento da vítima justificasse a sua própria morte. E nada justifica o assassinato de uma pessoa. A gente não pode normalizar a violência, muito menos a violência contra a mulher. Sim, sim, com certeza. Agora, em 2015, foi sancionada uma lei, né, que é a lei número 3.104, que reconheceu o feminicídio como um homicídio qualificado que envolve violência de gênero. Porque antigamente, antes de 2015, não se falava de feminicídio, né? Era um assassinato, o marido que matou a mulher, o namorado que matou a namorada, enfim. Mas em 2015 essa lei trouxe esse qualificador, né, que é um homicídio com violência de gênero. Depois que essa lei foi sancionada, você percebeu que houve uma mudança significativa na forma como essas coberturas começaram a ser feitas, ou você acha que não, esse machismo estrutural continua assim entranhado? Infelizmente, o machismo estrutural ele continua entranhado na nossa sociedade, né? Agora, por isso que nós estamos justamente fazendo esse movimento, né? Tendo esse protocolo para que mais pessoas consigam acessá-lo e entender de que forma elas podem narrar, fazer essa cobertura de forma a não errar. Né, de forma a não manchar a reputação. Porque, repare bem, toda mulher, qualquer uma, ela é mãe, filha de alguém, esposa de alguém, irmã de alguém. Então, quando ela é assassinada, você tem que observar que aquela pessoa ali, ela encerra uma história. Então, assim, tem os filhos daquela pessoa, tem os pais daquela pessoa, tem a família daquela pessoa, os irmãos, os amigos. Então, como você gostaria que uma história dessa fosse narrada com relação a um parente seu, a sua mãe, a sua irmã, a sua filha? Então, assim, existe todo um contexto familiar envolvido que não pode ser exposto. E isso sem prejuízo da cobertura jornalística. Sim. Porque é possível fazer uma cobertura jornalística boa, com todos os detalhes, sem expor a vítima, sem expor a família. Por exemplo, narrar a cena do crime, dar detalhes escabrosos ou detalhes picantes. Isso, até que ponto isso vai fazer com que a sua cobertura, com o seu jornalismo, seja mais vibrante? Né? Até que ponto isso? Até onde ir? Então, isso é um tema que está abordado nesse protocolo. Por isso que existem dicas. Não, veja bem, não é uma regra, não é um fator sensório, mas é uma orientação de boas práticas, né? Como você fazer melhor o que você faz. Certo. Agora, uma coisa curiosa é que, assim, as redações de jornalismo, elas são majoritariamente compostas por mulheres, né? Como você explica essa forma, assim, um pouco descuidada, né, de retratar, de narrar esses feminicídios? Bom, é justamente o machismo estrutural, que nós mulheres também não estamos livres dele. Sim. Os modelos acabam sendo repetidos, muitas vezes inconscientemente. Porque a regra do jornalismo, da apuração, inclui você narrar o fato, o local do crime, você narrar todas essas questões, certo? Mas você precisa prestar atenção nos detalhes. Então, nesse fazer jornalístico cotidiano, muitas vezes as próprias mulheres acabam repetindo o modelo do machismo estrutural. Porque, apesar da maioria das redações serem compostas por mulheres, o jornalismo ainda tem uma questão machista muito grande, principalmente nas lideranças. Sim, porque são majoritariamente masculinas, Exatamente, né? As lideranças. Agora, tem uma coisa interessante, eu encontrei aqui uma pesquisa feita pelo Grupo de Pesquisa Transverso, que é Estudos em Jornalismo, Interesse Público e Crítica, do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles fizeram eles analisaram, né, mais de 800 reportagens sobre feminicídios publicadas entre 2015 e 2021, para ver o perfil, né? E aí eles concluíram que, em geral, elas têm os seguintes problemas. Primeiro, elas são focadas em um crime específico,
aconteceu aquele assassinato daquela mulher, eles falam daquele assassinato. Eles não contextualizam no geral, né? Na quantidade de feminicídios que acontece todo dia, como se fosse um caso isolado mesmo, sabe? Eles ouvem apenas a polícia, a única fonte que eles ouvem é a polícia, não ouve familiar, não ouve parente, até para humanizar mais aquela mulher que morreu. Não trazem à tona as raízes da violência contra a mulher, muitas vezes não é feita essa ligação, né? Tipo, o feminicídio que aconteceu aqui, ele tem a ver com violência contra a mulher, ele tem a ver com esse contexto machista que a gente vive, tal e tal. Eles não fazem esse entrelaçamento e não divulgam serviços disponíveis para denúncia. Esses foram os principais problemas que eles encontraram nessa pesquisa. E aí, você falou, a gente estava falando das redações, né? Que elas são formadas muito por mulheres e tal. Mas hoje a gente tem também, além disso, né? A gente tem um fator que eu, como jornalista, também presencio, que é a questão da precarização do trabalho do jornalista. Então, muitas vezes, esses problemas que foram encontrados nessa pesquisa, né, de só falar com a polícia, de não contextualizar dentro de um todo, né, de um quadro geral de feminicídio, que é muito grave. A gente tem feminicídio todos os dias, no país inteiro. Então, essas características que a pesquisa revelou, muitas vezes não podem ser fruto também de um jornalismo precarizado. O que você acha? A nossa profissão é feita de desafios. A precarização é um dos desafios que a gente precisa vencer. Mas a precarização não pode ser usada como desculpa para você não apurar bem e não fazer bem o trabalho que tem que ser feito, né? E a precarização existe, né? A gente não pode negar, é um desafio a ser cumprido, a ser superado, né? Mas isso aí não pode ser justificativa para não se fazer nada. Por isso existe esse protocolo, e o protocolo ele dá dicas muito objetivas, justamente ele atua justamente nessas questões aí que foram apontadas por essa pesquisa que você citou. Né? A forma como você fugir do óbvio, fugir da mesmice. O protocolo tem estatísticas, tem fontes onde você pode buscar as estatísticas, tem os telefones, tem os e-mails dos órgãos onde você pode buscar estatísticas, onde você pode buscar informações mais abrangentes com relação ao feminicídio, para fazer com que a reportagem não se restrinja somente àquela mulher que foi assassinada. Porque hoje, enquanto nós estamos conversando aqui, muitas mulheres estão sendo assassinadas ou só estão sendo vítimas de violência doméstica nesse momento, entendeu? Porque a estatística, ela avança assustadoramente. Então, assim, o protocolo é para diminuir a violência contra a mulher, no final das contas também é um instrumento de diminuição, a gente espera que seja. Por quê? Porque cada vez que é noticiada uma violência contra a mulher, isso também serve de gatilho. Também existem pesquisas nesse sentido, de que a notícia de uma violência serve de gatilho para outras violências. É mesmo? Exatamente. Então, assim, é por isso que é preciso ter esse cuidado, esse olhar do jornalista, do veículo de comunicação, quando noticia um fato desse. Existem alguns veículos de comunicação aqui na Bahia que já têm atenção para essa questão, como, por exemplo, a Rede Bahia, que tem a campanha Sou Mulher, Quero Respeito. Toda vez que a TV Bahia noticia um feminicídio, ela coloca aquilo em perspectiva. Sim. Ela diz, nesse mês foram assassinadas X mulheres, entendeu? Então, assim, ela coloca essa questão sobre perspectiva, porque aí não é mais somente aquela mulher, caso isolado, aquele caso isolado, mas é uma doença que a sociedade precisa combater. É uma epidemia essa coisa do feminicídio. E assim, eu achei interessante essa pesquisa, e também o manual de vocês traz isso, que eu li, é um manual muito bom, muito completo, robusto mesmo, de orientações, de informação para quem está ali na redação no dia a dia. E eu acho que vale a pena, né, quem é jornalista, trabalhar com isso. Inclusive, eu compartilhei no nosso grupo aqui, né, da rádio, da TV. A TV a gente não cobre muito notícia, mas na rádio sim. Então é importante que a gente tenha acesso a isso. E assim, eu fiquei pensando, né, no quanto é difícil para quem está em casa, muitas vezes está naquela vida corrida, não tem muito tempo para estar antenado nas notícias, de fazer conexões, enfim, muitas vezes não tem estudo também, não tem aquela bagagem, né, para fazer. E é difícil muitas vezes você
ver esses casos de feminicídio e você conseguir relacionar um com o outro e entender que isso faz parte de um sistema, né? Isso faz parte de um todo. E é muito importante que a gente consiga, enquanto comunicador, enquanto jornalista, passar isso para as pessoas que estão em casa recebendo essa notícia. Ó, não foi um caso isolado, não foi uma briga desses dois aqui por causa disso e disso e disso. Não foi. Isso é uma cultura que está impregnada na gente. Não é isso? Então, assim, é um desafio você conseguir educar, porque isso é educar, não é isso? Exatamente. Inclusive, o protocolo, ele é um documento que tem mais ou menos 40 páginas, é uma cartilha, e ele é bem ilustrado, ele tem textos curtos, justamente para facilitar a utilização e a absorção das informações que nele estão contidas. E também fala sobre a legislação, sobre a evolução da legislação, fala sobre a Lei Maria da Penha, o que é a Lei Maria da Penha, quando que ela foi instituída, fala sobre, conta casos icônicos, que são casos que, para você ter uma ideia, esses casos icônicos são casos que tiveram grande cobertura da mídia. Então, para você ter uma ideia, tem um caso que é do século XIX, entendeu? Que é o caso de Júlia Fetal, que ela foi assassinada pelo noivo e assim, as narrativas da época, se você for olhar, elas estão culpabilizando a própria vítima, né? E diz que conta assim, que é conhecida como a bala de prata, de que que o noivo derreteu a aliança para fazer a bala com qual ele matou a noiva. Então, para você ver como isso se torna, você acaba romantizando uma coisa que não tem nada de romantismo. Ele matou por ciúmes. Gente, ciúme não pode ser justificativa para matar ninguém, muito menos uma mulher. Entendeu? Então, assim, ele matou, mas ele era um bom pai, ele era um bom homem, um empresário. Tem também o caso da Sandra Gomide. Sim. A gente vai falar desse caso de uma forma mais focada nele no segundo bloco. Eu só vou pedir para você dar uma seguradinha, porque a gente tem uns casos que a gente vai comentar aqui. Então, você que está nos assistindo, continua aqui nessa conversa que a gente vai citar exemplos no segundo bloco. E, assim, tem uma coisa que você estava falando aí, a gente estava falando da precarização, né, do jornalista, você falou que não é desculpa. De fato, não é, de forma nenhuma. Mas assim, a gente vive um dia a dia nas redações que é muito corrido. Existe aquela cobrança, né, por você colocar matérias a cada 10 minutos, a cada 20 minutos no site. Quem está no rádio tem que estar entrando toda hora para dar o boletim de notícias. Então você acaba naquela ânsia de querer dar o furo, né, de querer sair na frente e noticiar logo, acaba fazendo esses espantalhos, né, de notícia, assim, e muitas vezes colocando de uma forma muito desrespeitosa a vítima e às vezes até enaltecendo e dando muito espaço para o agressor, que isso também é um problema que a gente percebe bastante, né. Então, assim, tem isso, essa questão da precarização, e tem também uma outra coisa que eu observo, não sei se tem a ver, você vai me corrigir se eu estiver errada. As redações hoje estão cada vez mais com jornalistas jovens, né? Até por uma questão, a própria precarização faz isso, né? Está se pagando cada vez menos para os jornalistas, então muitas vezes elas estão repletas de jornalistas recém-formados. Você não tem um jornalista experiente, com vivência de mundo, porque não é só vivência na profissão, é vivência de mundo também, né? Experiência de vida, para olhar para esses casos e dizer assim, não, isso aqui merece uma cobertura mais ampla, mais completa, saia desse básico, saia dessa, sabe? Você tem jornalistas muito novos ali, para dar conta de temas tão complexos e tão difíceis como o feminicídio, porque lendo o protocolo a gente percebe que não é uma coisa fácil você cobrir o feminicídio de uma forma correta, respeitosa e ética. Você acha que essa questão da idade também pesa, a idade dos jornalistas ali fazendo, ou você acha que tem toda uma técnica que poderia suprir isso aí, essa falta de bagagem de mundo? Tudo tem dois lados, né? Você tem o jornalista mais antigo, que tem mais experiência, mas também já tem os preconceitos arraigados, que é mais difícil de tirar. É mesmo. E você tem o jornalista inexperiente, que erra porque é inexperiente, mas que já é atento para essas coisas, porque essa geração mais nova, ela já vem com essa bagagem, com esse olhar de gênero, com esse olhar, muitos deles já vêm com esse olhar e são eles que contestam. Eles que provocam esse novo olhar em cima da cobertura jornalística, entendeu? Eu acho que
Não, a idade não é um fator preponderante, não, porque é mais jovem ou porque é mais velho, entendeu? Quando temos o jornalista mais velho, experiente e consciente, temos o jornalista mais velho, experiente e consciente, mas com seus preconceitos, já a sua carga, né, de machismo estrutural, arraigada dentro dele, que nem ele mesmo percebe. Temos o jovem que tem aquele olhar mais voltado para questões de gênero e tal, e temos o jovem também inexperiente que não atentou para isso. Por isso o protocolo é tão importante, ele serve para todas as idades, ele serve para qualquer pessoa que tenha curiosidade de perceber ou de querer fazer de maneira diferente o que já faz. Sim, sim. De maneira melhor. Como que eu posso melhorar? Então o importante é você ter no jornalismo sempre a busca da melhoria, da sua melhoria, do seu fazer jornalístico. E o veículo também, porque existe também orientações para o veículo, por exemplo, dele no final das matérias sempre colocar onde denunciar, onde fazer denúncia, como fazer essa denúncia, de que forma. Então, você pode colocar no final da reportagem um box, ou uma outra matéria mais coordenada, menor, explicando como é que faz a denúncia, como é que pode ser evitado o feminicídio, quais são os tipos de violências que levam ao feminicídio, porque o feminicídio ele é o final de um processo que começa com a violência doméstica. Começa com a palavra maldita, com um xingamento, com um empurrão, um tapa, uma violência financeira, violência psicológica, até chegar à morte. Então tem um caminho. Então é preciso que a sociedade entenda qual é esse caminho que a violência percorre até chegar ao feminicídio. Sim. E esse protocolo foca justamente nisso. Agora, uma outra coisa também, quando você falou, eu preciso que a sociedade entenda. Aqui na Bahia eu reparo isso, e essa pesquisa que eu trouxe também aponta isso, essa questão da falta de contextualização, da falta de vozes nas matérias, né? Só fala com a polícia. E o protocolo também fala disso, para você diversificar, né, as vozes. Você tem que falar com a família, para você dar uma humanizada, você tem que falar com ativistas, com mulheres que trabalham com essa temática, né, de direito da mulher, de violência contra a mulher e tal, ONGs ou feministas, ou profissionais mesmo, né? E aí... Entidades que fazem acolhimento. Entidades que fazem acolhimento. E aí eu queria que você explicasse um pouco a importância do papel dessas vozes de entidades, de mulheres, de profissionais qualificados que trabalham com violência contra a mulher, para que, qual a importância delas dentro dessas matérias, dentro dessas coberturas, porque pouco se fala com elas, porque são, né, muitas vezes, a feminista histérica, é a militante que quer causar, que quer aparecer em cima desse caso, não vou entrevistar. Mas assim, qual a importância delas dentro dessas matérias, dentro dessas coberturas? E justamente isso, é quebrar o preconceito. Então, para quebrar o preconceito de que a feminista está contra o homem. Não existe isso. O feminismo não é contra o homem. O feminismo é uma busca de igualdade de direitos. O homem, ele não morre porque é homem. Ele não morre, ele não é assassinado porque é um homem. Mas a mulher morre pela sua condição de ser mulher. Uma pessoa trans morre pela condição de ser trans, embora o feminicídio ele não trate exatamente do termo trans, mas como ele é feminicídio, ele abrange também essas outras questões, esses outros gêneros que são também vítimas dessa violência, né? Então, assim, a importância das vozes dessas mulheres é justamente para quebrar esse machismo estrutural de dizer que eu não vou entrevistar porque isso aí é mais do mesmo. Mas é preciso falar. Às vezes o óbvio precisa ser dito e redito várias vezes até entrar na cabeça das pessoas. Sim. Porque o feminicídio está aumentando na nossa sociedade. Então a gente não pode permitir que isso continue. Então, a importância de ouvir essas instâncias, ONGs, entidades que trabalham com mulheres, que acolhem mulheres vítimas de violência,
todo esse arcabouço que existe na nossa sociedade de proteção, essa rede de proteção, seja do governo do estado, seja do governo municipal, seja do governo federal, nós temos, em todas as instâncias, nós temos uma rede de proteção. Então, essa rede de proteção precisa ser cada vez mais divulgada. Então, toda vez que morre uma mulher, é uma oportunidade de falar com essas mulheres, de mostrar que existe essa rede. Sim. Por isso é importante falar com elas, mostrar, dizer onde é que acha o endereço, o telefone, como que eu faço se eu sou vítima ou se eu conheço alguém que é vítima, como que eu faço para proteger aquela pessoa. Sim, sim. E é daí. E eu acho que uma coisa também importante, né, se me corrija se eu estiver errada de novo, é a visão de todo que elas trazem também, né? Eu acho que porque elas conseguem muitas vezes trazer estatísticas, exatamente, trazer informações que agregam naquilo, para justamente provar para quem está vendo essa notícia que não é um caso isolado, que aquilo faz parte de um contexto machista, uma cultura machista de que onde matar mulher é uma coisa banal, né? É uma posse, a mulher é uma posse do homem, então assim, se ela não me quer ou se ela me decepcionou, não tem mais o direito de viver. Eu acho importantíssimo, assim, que vocês estejam batendo nessa tecla, né, e trazendo esse manual muito detalhado, muito mastigado para quem está nas redações. Isso aí devia ser impresso e distribuído, assim. Nós vamos ter também a versão Sim. impressa, Sim. Né, já estamos providenciando, né, fazendo as adaptações de layout para termos uma versão impressa. Logo teremos também uma versão impressa. Para ficar nas redações, assim, ó, penduradinho. Só tem dúvida, apareceu um caso, vamos aqui consultar como é que faz, porque isso é de um ganho gigantesco para toda a sociedade. A partir do momento que os veículos estiverem acostumados com esse padrão de notícia, né, de qualidade, de você fazer todo o percurso correto para você cobrir aquela notícia de uma forma respeitosa, ética e correta mesmo, pronto, aí eu acho que vai ser meio caminho andado para a educação, que é uma coisa bem difícil, né, Sueli, porque assim, a gente conhece, todo mundo conhece, aquela mulher que é bem estruturada financeiramente, aquela mulher que é educada, que tem acesso à educação de qualidade, que muitas vezes é formada, tem pós-graduação e tal, sabe dos seus direitos, sabe de tudo e ainda assim sofre violência doméstica. Exatamente. E a pior ainda é aquela mulher que não conhece os seus direitos, sim, que vive na periferia, que é assassinada pelo marido, que sofre violência do marido, e que por ela ser preta e pobre, ela é invisibilizada. É pior ainda. Porque quando é uma pessoa famosa, ou é um caso icônico, como eu citei aí, sim, vai para as páginas dos jornais. A maioria nem chega no jornal, nem chega a ser noticiada. Então, assim, isso também, a invisibilização também desse tipo de crime também é tão cruel quanto a noticiabilidade. Mas quando eu falei disso, assim, desse exemplo da mulher educada, né, que ela tem estrutura para conhecer, eu quis falar da dificuldade que é de você educar sobre esse tema. Porque muito assim, complexo. Quando a mulher é pobre e é de periferia, tal, a gente justifica, poxa, ela não sabia que ela estava sofrendo violência, ela não sabia, ela não conseguiu se defender. Mas e quando é uma mulher que tem esse aparato, que ela pode se defender e ela não consegue? Daí vem a dificuldade, né? É muito difícil a gente educar uma sociedade para que esse conhecimento que muitas vezes a gente consegue ter saia daqui e vire prática. É verdade. Não é isso? E tem uma coisa também, você estava falando aí das matérias, né, das coberturas. Tem muitas coisas ruins, né, que se mostra, mas eu tenho percebido assim, um leve avanço, primeiro porque tem alguns veículos que adotam essa postura de educar mesmo, como a TV Bahia que você citou, né, que tem a campanha Sua Mulher Quero Respeito, tem outros também, outros veículos que se comprometem com essa causa. Agora, tem coisas que a gente não vê mais. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu sempre fui assistir jornal, então eu via muito essa expressão crime passional, né? Sempre tinha, quando envolvia a morte de uma mulher. Hoje em dia você quase não ouve. Esse nome não precisa ser banido. Ainda existe, né? Mas precisa ser banido, porque o crime passional, ele liga o feminicídio à paixão. Né? Uma coisa passional é uma coisa boa. Né? Porque é ligado à paixão. E isso não pode ocorrer. Por isso que hoje não existe mais o crime passional. Existe o feminicídio, graças a esta lei que você citou aí. Isso. E tem muitos jornalistas já falando esse nome, feminicídio. Não existe. Então, assim, o crime passional é um termo que já foi, inclusive, abolido.
não se usa mais, Não, né? mas Está tem em veículos desuso. que usam. Mas é muito É pouco. pouco, é. E quem está usando não está agindo corretamente, porque o nome correto para esse tipo de crime não é isso, é feminicídio. Essa expressão era muito comum e hoje em dia a gente quase não vê, ainda bem, né? E tem esses avanços, né, de veículos que se comprometem a divulgar os serviços, a dizer, né, a fazer as campanhas, se engajar em campanhas, né? Isso é ótimo, mas de vez em quando a gente ainda vê umas coisas assim, né, que chocam pela qualidade ruim, assim, da cobertura. E aí eu quero falar disso, assim, para você que está nos ouvindo, vamos entrar agora nos casos, né? Mas antes vamos dar um rápido intervalo, a conversa está excelente e agora a gente vai ilustrar tudo isso que a gente está falando aí, como é que essas notícias são desrespeitosas, como é que elas acontecem. A gente vai citar alguns casos aqui, Sueli vai comentar com a trajetória dela de jornalista experiente, acompanhou esses casos, a gente vai falar um pouco sobre eles. Eu trouxe aqui alguns casos para a gente comentar de mulheres que foram assassinadas por homens, né? Foram casos mesmo de feminicídio, e, embora algumas delas tenham sido assassinadas numa época onde não havia ainda essa terminologia, mas foram feminicídio. Eu queria que você comentasse, você como jornalista, na época você atuava em redação, você viveu isso, acompanhou de perto, como é que foi esse caso? O que você chamou, o que te chamou mais atenção nesses casos, né? Vamos começar primeiro com Daniela Pérez, que foi um caso que chocou o Brasil inteiro, foi em 1992, e eu acho que quase não existe quem não saiba desse caso, até as gerações mais novas, né? Ela era filha da autora da Globo, Glória Pérez, e foi assassinada por um colega de trabalho, que era Guilherme de Pádua. Como é que você viu a cobertura desse caso? O que você pôde acompanhar de perto? O que mais te chocou? Na verdade, assim, eu já atuava, né, no jornalismo nessa época, mas não atuei na cobertura desse caso, porque esse caso ocorreu no Rio de Janeiro e eu sempre atuei aqui em Salvador. Mas acompanhei pela televisão, pelos jornais, né, pelas revistas. Na época tinham muitas revistas, chamadas revistas de celebridades, né, que deram muito enfoque a essa questão, de uma forma bastante sensacionalista. Porque era um caso que envolvia muitos artistas, né? Daniela Pérez era atriz da Globo, estava numa novela, estava atuando numa novela. O seu agressor, o seu assassino, o Guilherme de Pádua, também fazia inclusive par romântico com ela. A história conta que também houve um envolvimento da mulher dele no assassinato, que não era atriz, né? Mas ambos foram presos, cumpriram pena. Né? O Guilherme de Pádua, depois de cumprir pena, foi solto e faleceu, né? Mas a mulher, Paula, né? Tomás, a Paula, né? Tomás, ainda é viva. E realmente o que mais choca, o que mais chocou para mim na cobertura desse fato foi justamente a exploração dos detalhes macabros do assassinato. Então, foram publicadas muitas fotos do corpo dela. Até hoje você né? consegue achar na internet. Exatamente. Porque ela foi morta a facadas, a tesouradas, parece que foi utilizada uma tesoura. E aí davam conta de que teria havido um ritual satânico, enfim, que o coração dela teria sido arrancado. Então, detalhes cruéis que hoje não é mais cabível esse tipo de narrativa. Entendeu? No bom jornalismo hoje não cabe mais esse tipo de narrativa, entendeu? Sim. Eu lembro muito, assim, eu era criança na época, né? Mas eu lembro que tinha aqueles rumores, e isso foi confirmado com o documentário, saiu um documentário desse caso. O documentário. E, se eu não me engano, foi a mãe dela que falou que muitas pessoas falavam, se espalhou um boato de que havia um caso extraconjugal ali, entre Daniela Pérez e Guilherme de Pádua. E aí a própria imprensa foi noticiando isso como se isso justificasse o assassinato. Tipo, ela estava traindo o marido, então ela buscou essa morte. Isso foi uma alegação, inclusive, da defesa. Sim. Dos advogados de defesa do assassino. Então, assim, então por isso que esse protocolo, ele dá uma direção, um direcionamento. Fala assim, sim, o advogado da defesa, ele tem que ser ouvido. Mas precisamos ter cuidado com as ilações, porque quando você constrói uma narrativa de defesa, sim, no tribunal é uma coisa. Quando você está fazendo uma narrativa jornalística é outra coisa. Sim. Não se pode igualar uma coisa a outra. Né? A narrativa jornalística ela tem que ter uma coisa chamada equilíbrio. Né? Então não pode ser nem a favor
da narrativa da defesa, nem da acusação. Então tem que se haver um equilíbrio em proteção da vítima, da reputação da vítima e da família da vítima, em proteção do bom jornalismo também. Sim. Então isso foi uma estratégia de defesa para defender Guilherme de Pádua que acabou ganhando a imprensa e virou verdade. Ai, meu Deus, imagine. Então, é importante a gente falar disso, porque assim, ficou muito explícito isso também no caso da Lava Jato, né? Muitas vezes os delatores criavam histórias e as pessoas tomavam como verdade. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso. Então, você pega uma narrativa que foi inventada, porque isso já foi desmentido diversas vezes pelo próprio marido, Raul Gazola, que era o marido dela na época, o viúvo, pela mãe, né, Glória Pérez, que nunca houve esse caso extraconjugal, mas foi uma mentira inventada para defender Guilherme de Pádua. E você imagina, desculpa lhe interromper, você imagina que naquela época não havia a internet. Né, já havia internet, mas não havia essa mídia da internet como nós temos hoje, que é a caça de cliques. Sim. Então tem aquela matéria caça-clique, que vale tudo para você ter clique, para você ter número maior de views. Sim. Né? Então, isso não faz parte do bom jornalismo. Claro que a audiência é importante. Você tem que garantir audiência. O veículo, ele precisa de audiência. Né? O jornalismo também faz parte disso, mas você não pode fazer um vale tudo em busca da audiência, em busca do clique, em busca do aumento do número de page views. Não tinha o caça-clique na época, mas com certeza essa manchete foi utilizada para vender muita revista de fofoca, essa questão do caso, né? Do suposto caso entre Daniela Pérez e seu agressor. Um outro caso que também chocou muito, que aconteceu no ano 2000, foi o de Sandra Gomide, que você chegou a falar no primeiro bloco, né? Fala um pouquinho mais sobre esse caso. A Sandra Gomide, ela era uma jornalista importante, né, de um jornal importante, o Estado de São Paulo, e ela foi morta pelo seu chefe, com a qual ela se relacionava. Ela tinha um relacionamento com ele e por ciúmes, que não justifica, o ciúme, como eu falei antes, não justifica o assassinato de ninguém, né, ele a matou. E o que acontece em seguida é uma coisa interessante. A vida da jornalista, que era uma jornalista importante, brilhante, com uma carreira, foi apagada e tudo que se refere a Sandra Gomide se refere apenas à sua morte. Sua morte. Eu fiz uma pesquisa no Google e só aparece isso mesmo. Exatamente. Aparece alguma matéria que ela tenha feito? Não vi. Aparece alguma coisa que ela tenha feito antes? Não. Então assim, a reputação dela foi apagada, a vida da pessoa foi apagada e tudo que existe em relação à violência que ela sofreu, que lhe tirou a própria vida. Então, ela virou o crime. Isso é você culpabilizar a vítima ao extremo. Entendeu? Ilustra bem essa situação. E ela ainda tinha um relacionamento quando ela foi morta ou ela tinha acabado? Porque eu tinha entendido que ela tinha acabado o relacionamento. Foi justamente o motivo. Foi o motivo do assassinato. Na maioria das vezes, o feminicídio é a inconformação, a inconformidade do agressor, do companheiro, do assassino, da mulher romper um relacionamento e ele não se conformar. Ele não se conforma, vai lá e mata. E depois diz que a matou porque ela o traía, ou porque ela fazia isso ou fazia aquilo. Não existe justificativa, de novo, que possa justificar um ato desse. Mas é isso, numa sociedade moralista como a gente vive, né, em que até bem pouco tempo atrás existia, você podia alegar na justiça defesa de honra, crime de defesa de honra. Graças a Deus isso não existe mais. Mas acabou bem recente, eu fiquei impressionada, se eu não me engano, foi agora, nos anos 2000 que isso acabou. Há bem pouco tempo atrás. Verdade. Que você ainda podia alegar isso, a legítima defesa de honra, matei porque eu defendi minha honra. Então assim, cabe uma narrativa nessa sociedade, né, que a gente vive, cujos valores são esses, assim, de, né, a mulher tem que ser santa, tem que viver para o marido e tal. Então o cara se aproveita disso e dá essa cartada. Tanto que a maioria deles faz isso, né? Ela estava me traindo, joga essa cartada, porque, tipo assim, é uma forma dele tentar a simpatia de quem tá ali condenando eles. Pô, coitadinho, você foi traído. E isso não tem mais que funcionar, gente. Isso não tem mais que funcionar, isso acabou. Não tem cabimento mais. E no caso de Sandra Gomide, uma coisa também que eu fiquei muito chocada quando eu vi é que as pessoas começaram a atribuir a ela uma fama de alpinista social.
porque ela era muito jovem, não é isso? E o chefe dela era bem mais velho. E até comentários de que ela não era uma boa jornalista, de que ela só conseguiu um emprego num veículo grande, porque ele era o diretor. Até isso eu cheguei a ver. Então, assim, né? Total desabono mesmo da vítima, né? Que também, de novo, é uma estratégia da defesa. Sim. A estratégia da defesa é descredenciar, desabonar a conduta, a reputação da vítima, que não está mais ali para se defender. Isso é o pior, né? Um outro caso agora mais recente, que eu acho que todo mundo vai lembrar. E esse caso de Sandra Gomide, ele está no protocolo também, né? Ele está ilustrando o protocolo. Ilustra o protocolo. É isso. Um caso mais recente. O da Daniela Pérez não está, mas o da Sandra Gomide está. Está, né? É muito interessante. Eu acho que quem puder ler, buscar esse protocolo para entender melhor como é que funcionam essas coberturas, como deve ser feito, eu fiquei encantada. Porque, Isabel, perceba, é um modelo. É um modelo, eu sei. É um modelo. O feminicídio, ele sempre obedece a um modelo. Sim. O homem mata a mulher por ciúmes, ou por traição, ou por posse. Que resume a posse. Sim. Então, é um modelo. E aí, depois que ele mata a mulher, ele vai em busca de construir uma narrativa para se defender, culpando a vítima que o levou a matá-la. É um modelo. Então, por isso que nós também temos que ficar atentos, nós jornalistas, temos que ficar atentos quando nós narramos esse tipo de crime, de não cair nas armadilhas do modelo. Até em casos mais recentes, eu tenho um caso na Hickman que o marido está fazendo exatamente isso. Ele não matou na Hickman, mas ele agrediu. E agora ele está dizendo isso, que ele foi traído e tal. E tem gente que está comprando essa versão. Exatamente. Enfim, vamos comentar outro caso mais recente, o de Elisa Samúdio, de 2010. O que você achou desse caso? Esse caso também não está no nosso protocolo, né? Sim. Nós tivemos, inclusive, uma dificuldade de selecionar os casos, porque são tantos casos icônicos. Você mesmo já citou aí 2 que nós não colocamos no nosso protocolo, porque senão ia ser um livro, ia ser uma enciclopédia. Uma Bíblia. Uma enciclopédia com vários tomos, com vários volumes, né? E como se trata de uma cartilha, de um texto rápido, com ilustrações, que é uma coisa para que o jornalista possa usar no seu dia a dia, não podia ser algo muito extenso. Então, assim, nesse caso que você citou aí da Elisa Samúdio, também é outra aberração, né, da nossa sociedade, né, que nunca foi nem achado o corpo da moça, né, e o seu agressor, né, o seu assassino, ainda chegou a ser contratado depois por um time de futebol. Depois de ter matado uma pessoa. É incrível, né? O machismo, até que ponto ele chega. Se fosse o contrário, ela estava acabada. E é uma armadilha que toda a sociedade está sujeita e que precisa ficar atenta. É a essa armadilha do machismo estrutural, que a gente precisa sempre ficar atenta. Eu, você, todos aqui, as pessoas que estão em casa, têm que prestar atenção, porque no final a gente acaba comprando a versão de alguém. E a gente tem que pensar, de exercitar algo chamado empatia com a vítima, não empatia com o agressor. Sim, sim. E eu acho que não sei, porque eu não estudei esse caso assim a ponto de saber a estratégia de defesa dele, mas eu imagino que eles têm investido nessa coisa da empatia mesmo, né? Ao agressor cabe a lei. A vítima cabe empatia. Mas esse caso de 2010, de Elisa Samúdio, eu já estava na faculdade de jornalismo. E eu me lembro bem, você falou dos detalhes macabros, que é errado, que hoje não se deve fazer, né? Eu lembro de quando saiu no jornal Hoje, eu lembro bem disso aqui na minha memória, que ele deu os restos mortais dela para os cachorros. Que quando isso apareceu pela primeira vez, assim, eu estava no refeitório da faculdade, um monte de gente almoçando, e aí o jornal Hoje falou isso, né? Os restos mortais dela foram colocados para os cachorros. E foi aquele burburinho no refeitório, todo mundo assim, meu Deus. E hoje se sabe que essa informação não é verdadeira, né? E foi uma estratégia não sei de onde surgiu isso,
não sei se foi da defesa para tirar a culpa dele. Aí a gente não sabe. Mas que foi muito batido na imprensa, essa questão de que os cachorros, para justificar a ausência do corpo, assim, ele foi... Esse caso é um caso que gera bastante dúvidas, porque ele não foi, assim, um caso, na minha opinião, muito bem apurado. Eu não sou policial. Eu também acho que não foi. Né? Não foi muito bem apurado. Foi cercado de muita mídia. Né? Mas, enfim, o jornalista também, ele não pode ser culpabilizado por tudo. Né? Então, as informações que estão... Claro que ele precisa checar a informação, checar de onde saiu essa informação e não comprar não publicar ou propagar uma informação que não seja verdadeira. Né? Esse é o nosso desafio, e é um desafio grande, não é fácil. Por isso que não é qualquer pessoa que pode ser jornalista, por isso que tem que estudar, por isso que tem que ter diploma, por isso que tem que ter estudo, por isso que tem que ter responsabilidade, porque, né, nós estamos aí diante da questão das fake news, que é uma praga na nossa sociedade. Né? E o jornalista, ele é um defensor da boa informação, ele é o guardião da boa informação, então ele tem a obrigação de checar antes de publicar qualquer fato. E só para encerrar esse caso, que foi uma coisa que eu fiquei muito chocada, porque justamente acho que foi um dos primeiros casos que eu peguei já com o olhar de jornalista, né, que eu já estava estudando. Você lembra da questão que os veículos levantaram, alguns veículos, de que ela era uma Maria Chuteira, e as pessoas ficaram rebatendo isso para justificar? Eu acho que também isso foi muito agressivo para a família, né? Isso aí é uma forma de desmerecer, descaracterizar a vítima de novo. É um modelo que é usado. E que se repete, né? Se repete. Quando você olha em perspectiva, então você vai ver o que tem de parecido no caso de Júlia Fetal, que foi no século XIX, e o de Sara Freitas, que era chamada de Sara Mariano, que está no nosso protocolo, certo? E outros que já aconteceram depois. Essa semana teve feminicídio. Nessa semana nós tivemos 2 feminicídios, pelo menos que foram noticiados na grande mídia, entendeu? Então, assim, o que tem em comum em todos eles? É igual, é um modelo. É um homem que mata uma mulher por posse, por ciúme, porque se sente dono daquela pessoa e depois tenta desmerecer a pessoa que ele matou, que ele acabou com a vida daquela pessoa, tenta desmerecer, descaracterizar, descredibilizar aquela pessoa, culpando a vítima da sua própria morte. Quer dizer, dizendo que a mulher fez com que ele a matasse. Esse é o modelo. Então, esse modelo precisa ser quebrado. E a imprensa pode ajudar fazendo uma narrativa mais empática, mais ética, mais responsável e mais acolhedora. E é esse o objetivo do protocolo. Ajudar os jornalistas e os veículos a fazerem boas coberturas sem desmerecer, sem desqualificar a vítima. É isso. Agora vamos falar da última, que você já acabou citando aí, né? Pra gente encerrar o nosso momento de exemplos, assim, você falou de Sara Freitas, que ficou muito conhecida na mídia como Sara Mariano. E aí eu te perguntei, queria que você repetisse isso. Por que vocês não falam Sara Mariano? Não falamos mais Sara Mariano, porque Mariano é o nome do agressor, é o sobrenome do agressor. Então, o sobrenome dela é Sara Freitas. Então, nós achamos por bem chamá-la de Sara Freitas para não ficar usando o nome do agressor. Sim. E é justíssimo isso. Ela era uma pessoa, né? Era uma pessoa. E o que você achou desse caso, assim? Bom, esse é um caso também icônico, né? Que está no nosso manual, tem uma pequena narrativa sobre ele, né? Que envolve o mesmo modelo. E, inclusive, essa semana eu vi entrevista do réu, né? Ele já é réu? Acho que já. Porque ele está preso, né? Eu vi uma entrevista dele negando que matou. Ainda hoje ele nega. Ele não assumiu a autoria. Ele nega, continua negando. Mas ele está preso porque as evidências da polícia chegaram à conclusão de que ele teria participação, se não o matou, mas teria participação, tanto que ele teve a prisão preventiva decretada. Mas assim,
até hoje ele continua afirmando. E o advogado de defesa usou a mesma estratégia de dizer que ela o traía, que ela tinha casos extraconjugais. Usou essa mesma narrativa, que é a mesma narrativa dos casos anteriores que nós falamos aqui. Mesmo essa coisa da legítima defesa da honra não valer mais, por que ainda se usa isso? Você consegue entender, justificar? É o machismo estrutural. As pessoas compram essa história. Diante da lei, porque sim, as pessoas compram, mas diante da lei, tem alguma serventia aí? Aí só um advogado para responder. Porque assim, um advogado entende de lei. Uma coisa é você jogar isso para a sociedade, porque as pessoas realmente, né? De alguma forma, Isabel, a mídia pode ajudar, influenciar, no caso que você no caso que seja um feminicídio que vá a julgamento, que vá a júri popular, o clamor da mídia dá uma pressão, né? Dá uma pressão. Então eu creio que seja com relação a isso, entendeu? Essa tentativa de ganhar cair nas graças da mídia. Você cuidar para que haja um clamor popular em favor do réu. Né? Mas a cobertura dela, eu acho que pode ser sim. No caso da cobertura dela, teve muita rede social, né? E teve muitas fotos divulgadas, né? Do corpo, imagens. Porque assim, a gente tem um caso de Sandra Gomide, que foi nos anos 2000, que não tinha rede social, não tinha nada, e a fama dela tá aí até hoje. Você vai na internet, você só vê a morte dela, né? E você tem, 23 anos depois, o caso de Sara Freitas, com a mídia comentando os mesmos erros, basicamente, e com a cereja do bolo em cima, que é esses detalhes macabros concedidos pelas redes sociais, que eu não acredito que tenha sido jornalista, que tenha ido lá e fotografado o corpo e tal. Com certeza foi algum passante, foi alguém que deu socorro, mas isso ganhou uma proporção e teve veículo que reproduziu, né? Como é que você consegue ter assim, um otimismo, né, nos dias de hoje, com toda essa interferência midiática, de todo mundo tem um celular, todo mundo tira foto, divulga, não sei o quê. Quais são como é que a gente consegue, assim, frear essa falta de ética, essa falta de respeito diante de um corpo ali, né, conter... O protocolo é uma iniciativa para melhorar esse estado de coisas. Né? Se eu não tivesse esperança, eu não teria participado desse trabalho, né? Porque deu muito trabalho de fazer. Eu particularmente, não meti mão na massa, né? Eu sou vice-presidente da ABI, então eu a incentivei, eu articulei, ajudei, né? Como eu pude, mas assim, as minhas colegas que fizeram o protocolo, elas acreditam muito que esse tipo de iniciativa pode contribuir, pode ajudar. Eu acredito. Então, eu acho que através desse tipo de iniciativa, isso pode ajudar. Por exemplo, a gente teve o apoio da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, a gente teve o apoio do Sinjorba, inclusive outros estados, Sinjorba, sindicatos de jornalistas de outros estados, já estão interessados em copiar o nosso protocolo e fazer também, porque o que acontece? O nosso protocolo ele tem uma parte que é comum a todo mundo, né? A todo o território nacional, que é a legislação, o que é o feminicídio. Tem os casos icônicos que também são né, conhecidos nacionalmente, mas tem a questão das fontes. As fontes são locais. Então, assim, a gente abriu a permissão para que esse protocolo seja copiado, seja reproduzido por outros estados. Então, assim, isso já está crescendo, entendeu? Então, isso já é uma coisa. A SECOM, a Secretaria de Comunicação do Estado, já vai patrocinar a impressão do protocolo. A Secretaria também de Comunicação do município também se disponibilizou, entendeu? Então, esse protocolo, eu percebo, no dia do lançamento, houve uma grande mobilização de entidades, de secretarias estaduais, municipais, a Secretaria de Mulheres do município, a Secretaria de Mulheres do Governo do Estado, agindo em conjunto, querendo fazer propostas conjuntas, independente da política, no sentido de fazer com que esse protocolo seja divulgado, seja utilizado, haja adesão a ele. Então, isso
está gerando, eu acredito que na mudança. Claro que isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, Sim, não. mas já está acontecendo. Se você comparar as notícias da Júlia Fetal, Sim. da Sandra Gomide, da Elisa Samúdio, né? E se você comparar da Sara Freitas, claro que teve alguns veículos, vão sempre ter. Sempre vai ter. Esses veículos que não vão aderir. Sempre vai ter quem não vai aderir. Mas a maioria vai aderir. Porque eu acredito no bem, na sociedade para o bem. Então, acredito e tenho certeza que tem muitos veículos já atentos, muitos jornalistas, os jornalistas jovens, as faculdades, né, que estão formando os novos profissionais, que vão estar aqui quando eu não estiver mais, quando você não estiver mais. Sim. Então, assim, isso aí vai ficar para a posteridade, isso aí vai ficar, não vai acabar, entendeu? É uma semente que está sendo plantada. Sim, sim. Né? E aí, eu espero e tenho certeza que isso vai vingar. Não, eu acho também. E eu espero ver os frutos, né, desse protocolo aqui na Bahia, aqui em Salvador, e que possa realmente se espalhar aí por todo o país. Agora, para encerrar, Sueli, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao final, eu queria te fazer uma pergunta assim, hoje, né, ainda considerando essas coberturas problemáticas e tal, que tipo de impacto você acha que elas geram na sociedade? E que tipo de impacto você espera que esse protocolo ajude a promover na sociedade? Bom, essas notícias de feminicídio, como eu falei antes, eles são gatilhos. Sim. Quando um feminicídio ocorre e ele é muito divulgado, é a mesma coisa quando acontece com o suicídio. Ele serve de gatilho, né? De que outras situações, que detonam outras situações similares. Sim. Então, assim, toda vez que um feminicídio é noticiado com detalhes, como foi que ele a matou, como foi que premeditou, o que foi que fez, levou para aqui, foi buscar, não sei o que, essas coisas, esses detalhes que precisam ser relatados, mas com a técnica jornalística, né? Isso serve de gatilho. Então é preciso por isso que é preciso ter todo um cuidado, toda uma técnica em torno da noticiabilidade desse fato. Então, por isso que nós temos esse protocolo, para ajudar a não termos mais esses gatilhos. Então, por isso é importante. E a segunda parte que você perguntou foi... É isso, qual o impacto que gera hoje? Pois qual é, você e o impacto é esse, é que deixe de ter esses gatilhos, né? Que a gente possa contribuir para que a gente viva numa sociedade melhor, que seja mais segura para as mulheres, para as meninas, que venham ali, para minhas filhas, para as suas filhas, entendeu? Que seja também para todos os filhos, né? Que os homens, os meninos se conscientizem de que eles não podem matar suas mulheres, suas namoradas, suas noivas, né? Eles se conscientizem disso, que nós possamos viver numa sociedade menos violenta e mais segura para as mulheres. Isso, né? Isso eu acho que é o desejo de todo mundo, e principalmente depois que a gente se torna mãe de menina, a gente fica, meu Deus, esse mundo precisa melhorar, né? Agora, para a gente finalizar, vamos só relembrar onde é que pode ter acesso, né, ao protocolo. Então, o protocolo pode ser acessado através do site da ABI. Lá no site da ABI vocês vão poder baixar o protocolo gratuitamente, é rápido, ele pode ficar no celular, ele não ocupa a memória, é como se fosse quase um PowerPoint. É um PDF É um PDF bem leve, entendeu? Então, assim, você pode lê-lo no celular, porque ele tem um formato amigável para celular, então não precisa ser, só pode ser no computador, pode ser no celular, e você pode ter acesso, são textos rápidos, são dicas fáceis, e tem um passo a passo, é muito importante e eu quero que todo mundo acesse e utilize. Eu já li, já compartilhei com meus colegas, né? E vou utilizar. Sempre que aparecer, que tiver oportunidade, vou utilizar esse protocolo. Só lembre de novo o site, para a gente deixar bem marcadinho aqui na sua tela aí embaixo. É www.abi-bahia.org.br.
abi-bahia.org.br. É nesse site que você pode... Aqui. Ah, que ótimo. É nesse site que você pode acessar o protocolo antifeminicídio e ler, se informar, compartilhar com as pessoas que você conhece, compartilhar com os jornalistas que você conhece. É sempre bom a gente ter acesso à informação. Sueli, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Imagina. Eu fiquei, assim, encantada com essa iniciativa de vocês e estou torcendo, vibrando, fazendo a minha parte também para que esse protocolo vire uma lei aqui na Bahia. Para que a gente possa ter isso como uma obrigação, mas eu sei que é uma orientação de vocês, né? Não é uma imposição, mas que isso vire mesmo uma obrigação das redações, que as pessoas se sintam incomodadas quando elas não seguirem esse passo a passo aí, para que a gente possa ter uma cobertura realmente mais respeitosa com essas vítimas que merecem, né? Independente de ter feito isso ou aquilo, não interessa, gente. Elas foram assassinadas, elas tiveram suas vidas ceifadas, né? E ninguém tem esse direito. Não. Eu agradeço a você pelo espaço, TV Câmara. Quero também agradecer ao nosso presidente Ernesto Marques, que deu muito apoio para esse protocolo sair, realmente, e os demais diretores da ABI também, homens, que aderiram à causa e que estão junto conosco nessa luta contra o feminicídio. Isso aí, obrigado. E você aí de casa já sabe, o Sala de Imprensa de hoje acabou, mas você pode rever esse programa ou assistir outras edições. É só acessar no nosso canal no YouTube, @TV Rádio Câmara, ou você pode também ver os nossos programas inéditos na TV Câmara. O nosso encontro é toda quinta-feira, às 13 horas, no canal 12.3 da sua TV aberta. Na rádio você também pode escutar toda sexta-feira, também às 13 horas, na 105,3 FM. Um abraço e até o próximo Sala de Imprensa.